pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, para quem ainda não tive contato, eu sou Eduardo Agostinho, sou professor de Direito Empresarial aqui do curso, né? E aí vim passar para vocês aqui a visão do que a gente tem entendido e como nós temos trabalhado a segunda fase na parte de Direito Empresarial, tá? Só para eu ter uma prévia de noção aí, quantos de vocês estão cogitando escolher Direito Empresarial? Três. Então, uma boa notícia para os três. Em média, as minhas turmas têm 3 alunos, né? Ou seja, Direito Empresarial realmente não é a menina dos olhos aí da prática profissional na prova de Direito da OAB, né? O bom recado para os três é que isso depois se repete no dia a dia profissional. Então, o pessoal que atua em Direito Empresarial não é tão volumoso quanto atua em outras áreas. Então, acaba sendo também uma área que fica mais fácil de navegar, né? Então, esse é o aspecto positivo, tá? Então, sob o ponto de vista do recado para vocês aqui, pessoal, o que é importante a gente deixar aí vocês cientes, né? Então, eu fiz aqui algumas perguntinhas e daí eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que a gente pensa, né? Então, por que escolher Direito Empresarial? Eu diria para vocês até alguns 2 exames atrás que escolher Direito Empresarial seria interessante pelo fato de que, como não é uma área muito procurada, as provas não eram tão aprofundadas como a preocupação em outras áreas, tá? Hoje em dia eu já não tenho essa certeza, então hoje em dia eu acho que está meio que nivelando. A prova hoje em dia já é, de certa forma, um pouco aprofundada, de forma que aqueles que não têm contato com a área, realmente é algo a se pensar, né? Ou seja, não sei se é a melhor opção. Por quê? Porque as questões ali, apesar de serem questões simples, elas demandam ali uma certa vivência na área. E aí, então, quem não estagiou na área, quem não é empresário, acaba tendo uma dificuldade. Quem for empresário ou contador, por exemplo, eu acho que tem que escolher Direito Empresarial, porque a vantagem em relação às outras áreas é muito grande, tá? Mas quem não for empresário, quem não for contador e quem não estagiou com Direito Empresarial, vai enfrentar dificuldades. Apesar da gama de conhecimento não ser tão grande quanto de outras áreas, existe ali uma especificidade que acaba fazendo com que isso pese na hora da questão prática, né? Então, é isso aí que a gente leva para vocês como recado, no sentido do porquê escolher. Então, se eu fosse empresário, contador ou estagiário do escritório que atua empresarial, eu viria como uma boa opção, tá? Até porque, apesar da prova estar ficando mais aprofundada, ainda assim, pela leitura que eu faço com os colegas, existe uma preocupação menor no aprofundamento que em relação a outras áreas, né? O porquê não escolher, de certa forma, já está respondido, né? Então, se eu não tenho essa vivência que me permita entender o que o avaliador quer de uma forma mais rápida, talvez eu, por questão de detalhe ali, acabe perdendo a oportunidade de conseguir a aprovação na segunda fase, né? Então, já tive alunos aqui que eram muito dedicados, tinham bastante afinco no estudo, mas não tinham aquela experiência anterior. E daí, ali na hora da questão, esse detalhezinho do conhecer o sistema de uma forma mais próxima acabou faltando, né? Então, não que isso seja um impeditivo, mas o esforço exigido vai ser maior, né? Então, esse é o ponto que a gente observa para vocês aí no sentido do porquê talvez Direito Empresarial não seja a minha área, né? Como que eu faço para sondar isso, pessoal? Aí eu vou falar para vocês o que todos os professores estão falando, né? Tem que fazer as provas anteriores. Então, pegando os últimos exames, vocês têm como ter uma noção do que é cobrado, né? E aí, então, a partir disso, vocês têm como dimensionar se aquela área é viável para vocês ou não, tá? Para fins de literatura,
aqueles que eventualmente já estão pensando em escolher direito empresarial, eu sugiro colocar na cabeceira lá, para dar uma lidinha toda noite depois da Salve Jorge, né? O curso avançado de Direito Comercial do professor Bertoldi e da professora Márcia Carla. Tá? Por que esse livro? Porque ele é um livro simples, é um livro direto e é um livro que pega o direito empresarial de fio a pavio. Então ele cobre todo o direito empresarial de uma maneira didática, de uma maneira simples e que permite a vocês rever o conteúdo. E aí já vão se preparando para a segunda fase, aqueles que já têm isso em mente, né? Então, é a leitura que eu acho adequada para o momento. E aí, por fim, pessoal, como é que eu pretendo desenvolver o curso aí para os meus 3 alunos, né? A gente tá pensando, né, em adotar uma sistemática um pouco diferente do que eu já adotei em cursos anteriores, tá? E aí a ideia é suprir uma carência que eu percebi nos cursos anteriores, que é a questão da parte processual mesmo, né? Então, o que acontece? Às vezes o empresário, o contador e o estagiário do escritório de empresarial tem muito contato com a junta comercial, tem muito contato com a parte administrativa, mas não tem o processo civil no dia a dia. E aí, então, eu resolvi trabalhar o sistema da seguinte forma. Então, a gente tem alguns encontros, e aí nesses encontros a gente vai resolver juntos peças que caíram nos exames anteriores, né? E aí, em conjunto, a gente vai entendendo o que o avaliador queria e onde que no sistema legal eu tinha o caminho ali pré-definido. A partir dessas peças, eu vou incidentalmente trabalhar as questões teóricas. Ou seja, vai cair lá uma peça de execução de títulos de crédito, a gente vai resolver a peça, mas durante a resolução da peça, a gente já vai ver o que caiu de questão teórica envolvendo o título de crédito naquela prova e em provas outras que foram aplicadas ao redor, né? Então, para que vocês possam visualizar aí de uma forma mais efetiva a sistemática, né? Eu peguei lá de forma aleatória um dos exames anteriores para que vocês possam dimensionar aí o que tem caído e como é que isso se desenvolveria em sala de aula, né? Eu peguei um exame aqui que foi aplicado em 2011, foi o 5º exame, tá? Eu vou ler para vocês a peça prática profissional aqui, né? E espero não perder os 3 candidatos aí que estão interessados em fazer a prova, né? O enunciado era o seguinte: a indústria de solventes Mundo Colorido S.A. requereu a falência da sociedade empresária Pintando 7 Comércio de Tintas Limitada, com base em 3 notas promisórias, cada uma no valor de R$50 mil. Então, pedido de falência, 3 NPs e 50 mil. Todas vencidas e não pagas. Das 3 cambiais que embasam o pedido, apenas uma delas que venceu por primeiro foi protestada. Só uma protestada. Em defesa, a devedora requerida, em síntese, sustentou que a falência não poderia ser decretada porque 2 das notas promissórias que instruíram o requerimento não foram protestadas. Em defesa, requereu o deferimento da prestação de uma caução. Então, ausência de protesto de 2 NPs, um pedido de caução real que garantisse o juízo falimentar da cobrança dos títulos. Recebida a defesa tempestivamente ofertada, o juiz da 4ª Vara Empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro abriu o prazo para o credor se manifestar sobre os fundamentos da defesa. Você, na qualidade de advogado do credor, deve elaborar a peça em que contradite com apontamentos dos fundamentos legais expressos e os argumentos de defesa deduzidos. Pessoal, se fosse eu fazendo a prova, né, eu já 5 minutos depois estaria pedindo para ir embora, né? Não porque eu não sabia a resposta, mas porque eu já teria respondido, né? É muito simples. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma réplica, né? É uma resposta à contestação, lá o artigo 326 do CPC, né?
o que eu vou apresentar na minha réplica? Simples demais. Qual é o valor mínimo para eu pedir a falência de alguém, pessoal? É o valor de 40 salários mínimos. 6 vezes 4, 24. 25 mil. Ou seja, a nota promissória protestada, por si só, já me permitiria pedir a falência. Os demais títulos, então, eu já estou, de certa forma, me pré-habilitando na falência. Mas o protesto do título, que é elemento essencial para pedir a falência, já se resolvia com o protesto de uma só. Então, essa argumentação aqui é descabida. E aí, pessoal, a gente tem lá na lei de falências a possibilidade de evitar a decretação da falência por meio do depósito elisivo. Qual que é a ideia do depósito elisivo? Eu vou lá e digo, devo, não nego. Não paguei porque eu acho que eu não devo. Porque aconteceu isso, isso, aquilo. Porém, se devesse, teria dinheiro e depositaria em dinheiro o valor da obrigação. Tá? Eu posso apresentar um bem para substituir o depósito em dinheiro? Na lei de falências, o juiz não quer saber se eu tenho patrimônio, ele quer saber se eu tenho dinheiro. Então, é inviável o pedido de caução real. Consequência, afastada a ausência de interesse de agir, né? Em virtude do protesto. E inviável juridicamente a caução real, que seja decretada a falência. Então, em 20 linhas eu resolveria a questão. Né? Mas aí, como eu falei para vocês, para aqueles que já têm um certo manejo na área. Talvez para quem não tem esse manejo, não fosse tão simples assim. Tá? E aí, eu comentei com vocês que eu tinha um aluno aí, uma aluna que era bastante estudioso, né, e que se dedicava bastante. Nessa prova, exatamente, ela não observou a questão da caução real. E aí, então, ela acabou perdendo bastante ponto na peça prática e não conseguiu passar. Né? Uma pena, porque a questão, sob o ponto de vista de direito empresarial, é bastante simples. Então, eu resolveria ali em poucos minutos. E aí, o que é interessante, pessoal? Na questão 3 da mesma prova, o que eu tenho lá? Eu tenho a seguinte questão. Delmiro Pascoal foi, ao longo de 12 anos, empregado da sociedade denominada Divino Móveis. A despeito da falência da referida sociedade ter sido decretada, Delmiro seguiu trabalhando durante o período de continuação provisória das atividades. Diante disso, responda, como será classificado seu crédito decorrente de um acidente de trabalho que ele sofreu após a continuidade? Em que ordem de preferência o seu crédito será pago? Ou seja, ele continuou trabalhando, sofreu um acidente após o pedido a decretação da falência, né? E ele quer saber em que ordem de prioridade ele vai ser pago. Aí a gente tem lá aquela regrinha de que eu tenho as dívidas do falido e as dívidas da falência. A dívida do falido é concursal, a dívida da falência é extraconcursal. Então, todo o valor não pago após a falência tem que ser pago por primeiro, antes dos credores concursais, que é o chamado extraconcursal. E todo o crédito trabalhista é o primeiro a ser pago, sendo que se for acidente de trabalho, é pago de valor integral e não limitado aos 150 salários mínimos. Perdemos quanto tempo para responder? 30 segundos. Né? Ou seja, quem conhece direito empresarial e já tem essa vivência, com certeza não pode deixar de cogitar escolher direito empresarial. Tá? Mas para quem efetivamente não conhece, talvez seja uma alternativa, mas que deve ser analisada com carinho, porque é necessário aí um certo contato com a área, porque é uma área muito específica. Tá certo? O que vocês acham, pessoal? Agora vamos perguntar, quantos querem fazer direito empresarial? Ninguém mais, pessoal? 3 alunos, qual é a porcentagem de aprovação? É assim, em regra, dos 3, 2 passam, quando não 3. Tá? Então, normalmente, quem escolhe direito empresarial já tem um certo contato com a área, e aí facilita.
o que eu vou mudar agora na sistemática que eu trabalhava e agora vou trabalhar diferente, né? Na sistemática anterior eu misturava mais teoria e menos prática na aula, porque eu tinha a impressão que era melhor rever o conteúdo teórico e a prática eu não tinha como principal prioridade. O que eu senti nesses 5% que não passam? Eles até têm a bagagem teórica, mas falta a parte de processo. E aí, então, por isso que eu vou inverter. A gente vai trabalhar na aula, como é que eu fazia, né? A pessoa fazia a peça em casa e aí eu corrigia na aula ao final do encontro, né? Mas daí eu percebo que o ouvir ali não surtiu o mesmo efeito de que surte quando a gente faz junto a peça, né? E aí, então, a ideia é a gente aproveitar o horário de aula para fazer a peça junto e aí, incidentalmente, a gente vê essas questões. Aí, sem aprofundar tanto na parte teórica, que normalmente quem vem para o direito empresarial já tem um pouquinho de experiência na parte teórica, né? Então, esse que é o contexto aí do trabalho do direito empresarial, né? Para aqueles que eventualmente não fizerem direito empresarial, pessoal, eu tenho, assim, um último recado, né? Eu, quando fiz o meu exame da ordem, eu fiz em direito civil, né? Porque na época nem existia direito empresarial como disciplina autônoma ainda para ser feita, né? E lá, para minha sorte, lá eu acabei sendo aprovado, né? E aí eu só fui me interessar por direito empresarial mesmo depois que eu passei na ordem e tal, quando eu comecei a fazer especialização, tá? E nesse ponto, aqueles que não gostam de direito empresarial, talvez seja interessante ter essa percepção, que é uma área carente no nosso mercado, é uma área que falta gente para trabalhar, né? E aí, então, na leitura depois aprovado na ordem para onde eu vou, talvez aí o direito empresarial seja uma área interessante, tá? Vocês viram como eu sou um professor, digamos assim, honesto, né? Eu falei para vocês não fazerem a prova na minha área, né? E estou dizendo para vocês virem trabalhar na minha área, né? Então, a ideia aqui é realmente colaborar com esse momento que vocês estão passando, tá? Então, eu prefiro ter lá 3 alunos e os 3 serem aprovados do que ter lá, iludir vocês aqui, ter 15 alunos e depois vocês quererem me pegar na esquina pelo recado que eu passei. Tá bom? Por favor. Na sua área, direito empresarial, atua em que sentido? Somente as empresas? Assim, quando você atua com direito empresarial, você acaba, às vezes, tendo que se envolver, principalmente no direito civil, porque o sócio quer que você atenda um caso pessoal dele, né? Mas, normalmente, quando eu tenho esse tipo de situação, eu não faço o civil. Eu até acompanho o civil, mas eu tenho um colega que faz, um tal de professor Sérgio Stout, né? Então, ele que atua mais na área civil. Então, eu prefiro atuar só em empresarial mesmo, porque cada vez mais, né? A gente tem que se dedicar para uma área específica ali, porque é difícil de conhecer o métier das outras áreas, né? Então, a gente acaba fazendo civil, mas o ideal é fazer com um civilista junto, daí você fica mais seguro. Normalmente, sei lá, um percentual maior de trabalho em relação ao que o governo era, a arbitrariedade que o governo impõe nas empresas, é essa área da atuação na sua área? É assim, a área da atuação do governo que dá bastante trabalho para o empresário é a área tributária, né? Então, daí, eu também tenho um outro sócio que trabalha com a parte tributária. Onde que eu atuo bastante? Eu atuo na briga entre empresários. Tanto na briga pós, quanto no momento pré para evitar a briga, né? Então, vamos fazer um contrato e vamos fazer um contrato que evite que a gente brigue depois. Aí, o que eu digo para os empresários? Fazer um contrato para evitar que brigue, depende com quem você está contratando e não exatamente do que o contrato está dizendo, né? Mas, mesmo assim, você tem como no contrato, preventivamente, estabelecer regras que tornem o interesse em brigar menos efetivo, né? Então, a gente atua em direito empresarial mais na parte preventiva e, eventualmente, quando a gente pega o barco já correndo, na parte de litígio, né? Envolvendo uma empresa que era distribuidora e a fabricante não quer que distribua mais, né? Então, aí você atua no litigioso. Mas a atuação que eu prefiro, sinceramente, é a preventiva, né? Então, quanto menos litigioso
precisar ser, mais interessante para os empresários. Eles ficam mais felizes com o advogado, né? Diga lá. Qual é o percentual de atuação dentro do direito empresarial voltado à área de falência? Eu atuo na área de falências, na minha prática, como advogado de credores. Tá? Então, eu não tenho ainda a atuação na área de administração de falências, etc., ou para defender o devedor. Tá? Por uma questão de opção momentânea. Até te digo assim, estudo com carinho a possibilidade de trabalhar como administrador judicial, que é uma área que está se profissionalizando, né? Mas é uma área que demanda uma estrutura que precisa ser bem estudada, porque não é só o advogado, você tem que ter um grupo de administradores de empresas, exatamente. Então não é tão simples. Mas é uma área extremamente promissora também, é uma área que tem muito a crescer, tá em franca ascensão aí, né? Vale a pena estudar com carinho também. Tá? Por favor. Respeito à recuperação judicial, é uma coisa que está acontecendo muito agora? Eu te digo assim, isso, é uma coisa que está acontecendo muito, mas nem sempre da forma como a lei queria que acontecesse. Tá? Então, o que a gente tem? A gente teve um problema na lei antiga, que foi o mau uso da concordata. Né? Então, muita gente usava a concordata para dar o calote. Né? E a lei de falências novas, ela tem vários instrumentos que são muito interessantes para que o empresário que está em dificuldade consiga superar. Só que a gente está observando que o uso da lei ele está um pouco se aproximando a como a concordata era usada, de uma forma a prejudicar os credores em favor de um empresário que está agindo de uma forma não muito ética, né? E isso para nós é extremamente pernicioso, porque você acaba fazendo com que o instituto que é importante para o mercado seja visto de uma forma não tão ética, tá? Mas é um desafio, por isso que é importante bons administradores judiciais, para poder separar o joio do trigo, né? Porque tem empresas que precisam mesmo, e está bastante usado mesmo. Só que você vê que a forma de uso, ela ainda é um pouco necessária de ser melhor trabalhada, para afastar o empresário não ético do empresário ético. Tá? Por favor. Como? A área tributária? Societária? Sim, bastante societário. Isso, exatamente. Então, entrego prontinho para o sócio, né? E aí é uma área que a gente prefere atuar na parte preventiva. Vamos sentar exatamente o que vocês querem, para daí entregar o estatuto atendendo ao interesse de todos. Contar uma historinha só para vocês visualizarem como isso às vezes é curioso, né? A gente atendeu uma empresa que eram dois senhores. Os dois tinham lá, um tinha 80 e o outro tinha 70. E aí, o senhor que tinha 80, ele tinha uma preocupação muito grande de que caso ele falecesse, os filhos dele pudessem entrar na sociedade. E aí eu tenho essa possibilidade. O Código Civil permite de que no contrato social se estabeleça o direito dos herdeiros entrarem como sócios. E aí a gente organizou o contrato social para garantir esse direito. Mas aí, quando o senhor de 80 anos fez a cláusula, qual que era a preocupação dele? Não, eu tenho que garantir esse direito para os meus. Mas ele não gostava dos filhos de 70, né? O que aconteceu 6 meses depois? Faleceu o de 70. Ou seja, para ele foi um tiro no pé, porque ele fez a estruturação para garantir os filhos dele, porque ele já estava com 80, e na verdade ele foi obrigado a aceitar os filhos de 70, que acabou falecendo antes, né? Então a regra ela é sempre bilateral, né? Então às vezes eu faço para tentar me salvar e depois aquilo vira algo que vai contra o meu próprio interesse. Mas aí essa área é uma área também interessante de atuar e bastante positiva, porque é aquela área onde o sócio, o cliente, vê onde o advogado pode contribuir para facilitar a gestão da empresa. Tá bom? Legal, pessoal? Na verdade, na prática, fechando o raciocínio, né? Quanto menos a gente precisar do judiciário, pessoal, melhor. O judiciário já está abarrotado, né? Então, quanto menos a gente levar a coisa para lá,
melhor. E o direito empresarial tem muito essa leitura, né? De você tentar fazer com que o problema do empresário se resolva e que ele possa desenvolver a atividade dele sem se preocupar com inseguranças, com incertezas, né? E aí é o papel do advogado que atua na área empresarial. Pessoal, bom sábado para vocês aí, né? Boa continuação. Depois desse discurso vai ter uns 15 fazendo empresarial, no mínimo, né? Tá bom? Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigado.